isso, hoje a gente já vai iniciar fazendo uma pequena revisão do sistema nervoso periférico. E então, hoje, nessa aula, eu vou fazer a revisão neuroanatômica. A gente vai falar um pouco da neuropatologia do sistema periférico e das principais aplicações clínicas. Tudo isso para a gente atingir de uma melhor forma possível a função para esse paciente. Vamos lá, então, começando pelo primeiro item. Então, repassando, nós vamos ter 3 partes da aula, tá? Primeira parte é a revisão de neuroanatomia e a neurofisiologia normal, tá? Como acontece normalmente no sistema nervoso íntegro. Segundo, a gente vai ver a neuropatologia, então, como que acontecem as lesões. E, por último, a gente vai ver o nosso trabalho mesmo de fisioterapia, como que é a nossa abordagem dentro desses casos. Então, vamos começar pela normalidade, né? A gente sempre fala que o sistema nervoso, a neuro como um todo, ela está presente na biblioteca, que é o nosso próprio corpo. Então, no momento que a gente entende os nossos movimentos, as nossas reações, fica muito fácil de entender neuro, porque a gente começa a aplicar em nós mesmos, né? A biblioteca, ela tá dentro da gente, fica muito fácil. Pensando no sistema nervoso central, né, e a divisão básica aquela, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O que é o sistema nervoso central? Encéfalo e medula, né, que está aqui no GIF como o laranjinha primeiro aqui, ó, o cérebro, né, cerebelo, tronco encefálico, enfim, que conformam o encéfalo, depois a medula, e aí partindo da medula, todos os nervos que estão fora dessa proteção óssea, né, que seria o crânio e os processos, enfim, as vértebras, como um todo da coluna vertebral e sacro, né? Então, a gente tem aqui, no sistema nervoso periférico, os nervos encefálicos, os nervos espinhais e os gânglios. Lembrando que, dentro dos nervos encefálicos, gente, tudo isso é periférico, tá? É muito tranquilo de pensar, ó. Se não é central, é periférico, não tem meio termo. Então, porque é craniano, porque é nervo encefálico, porque é nervo espinhal, porque é nervo autonômico, porque é gânglio, não interessa, tá fora, não é medula, não é encéfalo, é sistema nervoso periférico. Por que eu estou frisando isso? Toda e qualquer injúria que acontecer fora do sistema nervoso central, ele tem um padrão de apresentação muito parecido. E não importa em qual área é, tá? Não importa se é lá no sacro, se é no crânio. Ele está fora do sistema nervoso central. Então, todos têm um comportamento muito parecido e muito típico. Então, uma revisão anatômica simples, né? Os nervos encefálicos são 10, 12 pares, mas 10 principalmente que saem do tronco encefálico e 2 que saem diretamente do cérebro, lá em cima. Os nervos espinhais compõem-se de 31 pares, que formam, por sua vez, no exterior, também os gânglios, né, que podem ser proximais ou distais. O que é isso? Gânglio proximal é aquele núcleo, né, onde a gente tem o corpo do neurônio fora do sistema nervoso central, bem fácil também de lembrar. Então, um gânglio é um pedacinho de corpo neuronal, um corpo neuronal de alguns nervos que estão fora do sistema nervoso central, porque o grande conceito do sistema nervoso central é onde tem o quê? Os corpos dos neurônios, né? E os axônios estariam no periférico, mas a gente tem uma partezinha do periférico que também tem corpo neuronal. Qual é? Os gânglios. Eles podem estar proximais, ou seja, bem próximos da coluna vertebral, ou distais, que estão próximos de quem, então? Próximos dos seus órgãos. Os órgãos onde eles vão inervar, eles podem estar em algum momento com alguns gânglios próximos desses órgãos, como, por exemplo, intestino, enfim, onde o gânglio está mais distante. Essa questão de gânglio proximal distal, a gente tem uma relação bem interessante com o sistema nervoso autônomo, né? Então, lembrando, gânglio são corpos de neurônios fora do sistema nervoso central e são basicamente sensoriais ou autonômicos. Aqui, então, tem mais uma figura, né? Bem tranquilo, que está laranja, sistema nervoso central, e o que está em azul, sistema nervoso periférico. Quando a gente pensa que o sistema nervoso periférico ele se compõe saindo, então, dessas raízes, né, entre as vértebras,
e principalmente aqui embaixo no sacro também, a gente tem vários orifícios onde eles se originam, né, todos esses nervos. A gente tem aí, é muito claro de ver que isso é periferia, né, é fora do eixo central. Então, a gente tem aí, eu falo bem a verdade, assim, eu raramente eu estudo assim tão especificamente aonde que é o nervo tal, porque o nervo tal. No momento que aconteceu uma lesão, gente, isso aqui vocês vão receber por uma eletroneuromiografia, ou vocês vão receber uma ressonância, vocês vão receber o estado de cada um desses nervos, tá? Lógico, se vocês forem prestar um concurso, alguma coisa, vocês têm que saber esses nomes de cabo a rabo. A distribuição, quem forma quem. Mas é interessante vocês entenderem o processo, como que é no geral, como que do geral para o específico. Então, se alguma coisa acontecer com esse sistema periférico, ele vai acontecer igual para todo mundo, tá? Então, anatomicamente a gente divide, mas é um corpo único, a gente sabe disso, né? A gente divide lá em plexo cervical, plexo braquial, plexo intercostal, plexo lombar, plexo sacral, plexo lombosacral, porque muitas vezes alguns autores consideram o lombar e o sacral como um só. Aí muda de autor para autor, de cada anatomista, o que, que ele prefere separar, enfim, né? Mas o que a gente tem que saber, que não dá para errar, é que são 31 pares, né? Ou seja, um para cada lado, direita e esquerda. Cada um desses pares, eles têm uma distribuição no corpo, e aí a gente vai ter lá os dermátomos, né, e os miótomos. Então, eles se apresentam num sensório típico, e cada nervo desses, eles têm uma direção para um grupo muscular específico. Não esquecendo que o mesmo músculo pode ser inervado por 2 ou mais nervos, né, pares de nervos espinhais. Outra coisa muito interessante que precisa ser entendida com muita calma, né? Não dá para se perder isso aqui, porque é um negócio muito importante da gente, como fisioterapeuta, entender. Que o nervo, ele está contendo uma cadeia, né? Uma série de neurônios estão passando por esses nervos, como se fossem cabos de energia elétrica, assim, um monte de fiozinhos que compõem um nervo. Esse nervo, vocês me desculpem que tem umas imagens mais estouradas, mas o problema é que assim, são as imagens que eu encontrei mais didáticas, para ficar mais claro para a gente entender, muitas vezes não tinham uma boa qualidade. Então, a princípio, eu tenho um neurônio, né, com o seu axônio, né, ele está aqui num fascículo, enfim, um conjunto de neurônios vão formar, né, esse primeiro fio mais grossinho, vários componentes desses grupinhos de neurônios vão se juntando e vão formando um nervo. O que, que eu preciso entender? Que nada mais são do que nervos que saem lá da medula e estão se direcionando para um determinado ponto. Que ponto é esse? Um músculo, uma glândula, um sistema digestório, enfim, um órgão. Nesse trajeto, esses nervos eles se agrupam e criam-se um envoltório, que é uma capa desses nervos, e à medida que eles forem chegando próximo do órgão, eles vão como se fossem vias mesmo, estradas, onde eles vão se distanciando e se direcionando ao objetivo. Cada axônio cada neurônio desses, ele vai ter uma capa específica. Uma capinha individual de um neurônio é chamado de endoneuro. Quando eu tenho um grupo, onde eu vou chamar de fascículo, ou seja, um conjunto de fibras nervosas, eu vou ter o quê? Um perineuro que vai envolver esse fascículo, como se fosse assim, eu pego um feixe e enrolo num papel de presente lá. Como se a gente pegasse um vaso de rosas e passasse o papel. Então, isso eu já vou fazer um grupamento, isso já é um fascículo. Então, aqui eu tenho um perineuro. Quando eu tenho vários ramalhetes envoltos e eu passo mais um papel, eu vou ter, então, o meu epineuro, que é a parte mais externa do neuro. Que, por sua vez, são irrigados, né, tanto por artérias quanto por veias, também internamente, para suprir, né, toda a questão
fisiológica para manter a integridade, a nutrição deste nervo como um todo. O primeiro envoltório, a gente sabe que é a bainha de mielina, mas ela não é considerada um envoltório puro, porque ela tem uma função muito importante, né, que é a questão do fluxo saltatório. Então, lembrando que, inclusive, os neurônios periféricos podem ou não ser mielinizados. Tem alguns axônios, né, de neurônios que não têm mielina, que são bem mais curtos, onde o fluxo é mais lentificado um pouco, e a gente vai entender isso melhor mais para frente. Então, aqui está o nosso axônio, né, o neurônio como um todo, e o nosso axônio, que é quem vai estar, propriamente dito, no neurônio periférico, no nervo periférico. Então, a base da neuroanatomia, né, o corpo neuronal, enfim, os dendritos, o axônio com a sua bainha de mielina, as células de Schwann, que é quem formam, na verdade, a bainha, os nódulos de Ranvier, que é onde o fluxo saltatório acontece, e por último, lá os terminais dos axônios, onde eles vão, na verdade, colocar o pezinho, né, no próximo neurônio, ou no órgão, ou na junção neuromuscular. Essas fibras nervosas, pessoal, olha aqui, deixei um GIF para vocês verem. Quando eu tenho a bainha de mielina, o fluxo saltatório acontece o quê? Que a despolarização, ela vai entre os nódulos de Ranvier. Então, eu tenho um fluxo que salta e vai havendo a despolarização até chegar lá embaixo de uma forma bem rápida. Quando eu não tenho a bainha de mielina, observe como a despolarização, ela vai bem mais lenta e muitas vezes ela pode, inclusive, se perder no caminho. Então, quando a gente tem um axônio, por exemplo, desmielinizado, que não era naturalmente para ele estar assim. Então, isso não é injúria. Agora, tem alguns neurônios que eles não têm a bainha, e a intenção é realmente que eles essa despolarização ela vai acontecer de uma forma muito mais lenta. Eu deixei aqui uma classificação para a gente entender um pouquinho isso. Olhem só. A relação entre os nomes aqui que a gente conhece, onde está escrito classificação, né? Alfa, gama, delta, B, C, são nomes de tipo de fibra axonal. Como assim, Ione? Cada neurônio tem um jeito de ser. Esse jeito de ser, basicamente, ele acontece de acordo com o quê? Com o tamanho, o diâmetro do seu axônio. Então, a gente tem axônios bem fininhos, olha aqui, de 0,3, 1,3 microns. Imagina, gente, isso é muito pequenininho, né? Aí a gente tem ali em torno de 3, um pouquinho maior que 3. A gente tem de 1 a 4. Opa, ó, tá aumentando. De 3 a 6. E aí a gente tem de 6 a 22. Vamos dizer que 22 microns é o neurônio mais grossinho, imagina. Ele é muito grosso, né? 22 microns. Imagina quanto que isso deve ser, né? Mas assim, tem uma diferença do 22 lá para o 0,3. Então, basicamente, até o neurônio B aqui, o alfa, alfa e beta, o gama, o A delta, o B, eles têm bainha de mielina. Os neurônios tipo C são os que são desmielinizados. Eles não, naturalmente, eles já não têm essa bainha. Quem são esses neurônios que não têm bainha de mielina? Os neurônios pós-ganglionares simpáticos, ou seja, que estão lá coordenando o sistema nervoso simpático na segunda parte, depois que eu passo pelo gânglio. Então, provavelmente aqui é um neurônio que ele tem uma necessidade de não tanta velocidade, tá? Lembrando assim, toda vez que tem bainha de mielina, eu preciso de muita velocidade de condução. A coisa tem que ser rápida, bate e volta. Aqui no simpático não precisa ser tão rápido, então ele é um pouquinho mais tranquilo. A pré-ganglionar também a gente pode considerar que não é tão rápida, né? Olha como a natureza é perfeita, né? Tudo que envolve dor, toque, temperatura, principalmente, né? As questões assim de sensação, né? Os sensórios, eles são neurônios que eles têm uma certa baía de mielina, mas não é tudo aquilo, porque pode ser um pouco mais lento. Eu não tenho necessidade de sentir isso tão rápido, porque é dor, né, por exemplo. A dor eu não preciso sentir ela tão rápida. Pelo contrário, né? Se eu conseguir lentificar,
a dor vai ser uma injúria menor, sofrer menos, então já veio o neurônio mais lento. Agora, quando a gente começa a falar de fibra músculo-esquelética, que são as fibras que coordenam o fuso neuromuscular, por exemplo, que é aqui, ó, o A-gama. Esse neurônio A-gama, ele coordena praticamente todo o nosso tônus muscular. E também o neurônio A-alfa e beta, que coordenam o motor e a propriocepção. Eles têm uma condução muito mais rápida, sendo que as fibras motoras, por exemplo, podem chegar a 120 metros por segundo. Isso é muito rápido, né? Enquanto os de tônus são um pouquinho mais leves, em torno de 15 a 35 metros por segundo. Então, quando a gente pensa, né, que esses neurônios musculoesqueléticos aí, vamos pegar lá os de cima. As duas primeiras carreirinhas aqui, ó, alfa, beta e gama, são os três grandes neurônios do nosso sistema musculoesquelético. São de bainha grossa e velocidade relativamente rápida, né? Porque 15 metros por segundo ainda é muito rápido, imagine 120. Então, são fibras muito rápidas com axônios grossos, né? Então, a gente tem aí um sistema musculoesquelético que tem um neurônio sendo, né, suprido por um neurônio muito mielinizado, muito rápido, onde o arco reflexo acontece muito rápido, onde os nódulos de Ranvier são bem presentes, então é um bate e volta na medula. Então a fibra vai até a medula e volta de uma maneira muito rápida. E essa relação neuroanatômica está muito relacionada ou intrincada com o tipo de fibra muscular que esse neurônio vai encontrar. Então, relembrando de novo da anatomia, uma junção neuromuscular, ela pode ser por um nervo chegando ao músculo esquelético, ao músculo esquelético cardíaco, ao músculo liso, né? E em todos eles, ele vai formar um tipo de junção que é constituinte, né? Que se forma, então, a nossa placa motora. O que é a placa motora? Um neurônio que chega e inerva juntamente com o número de fibras musculares que ele é responsável. Então, esse conjunto dele com as suas fibras musculares é chamado de placa motora. Esse ponto é muito importante, a gente vai voltar nele depois. Aqui eu trouxe mais uma imagem, né? Então, mostrando os tipos de fibra muscular, né? Que os nervos chegam, então, aos músculos de fibra estriada, estriado cardíaco e o músculo liso, onde a gente tem as fibras mais soltas, né? Mais diferenciadas, enquanto que o músculo estriado, ele é bem focado e bem específico. Tudo bem até aqui? Revisão neuroanatômica, não temos nada de lesão até agora. A gente só fez uma breve revisão do sistema nervoso e músculo-esquelético, muscular, enfim. A partir daqui, agora a gente vai falar como que pode acontecer a lesão no sistema nervoso periférico. Como que são essas lesões, essa neuropatologia dentro do sistema nervoso periférico, ou seja, desses cabos, né, que transportam aí sinais elétricos fora do sistema nervoso central. A gente tem basicamente esses três tipos de lesão do neurônio, tá? No seu axônio. Então, eu posso ter uma neuropraxia, uma axonotimese e uma neurotimese. Qual é a diferença das três? Qual que é a mais grave, Ione? Como que a gente vai parar para pensar nisso tudo? Não tem muito que se criar aqui. A coisa é assim, basicamente esses três processos que acontecem. Tá? O primeiro seria apenas uma lesão na bainha de melina, algum problema aconteceu que esse neurônio ele vai ter uma perda na sua bainha. O corpo em si e o axônio ele vai continuar íntegro, mas ele vai receber aí uma injúria, uma lesão, um estiramento, uma batida, uma compressão que vai levar a uma desmielinização. Por algum motivo, esse axônio vai começar a se desmielinizar. O que vai acontecer aqui? Um processo inflamatório. Aqui nós teremos
toda uma regeneração, que vai, muitas vezes, aumentar o número de nódulos de Ranvier, enfim, vai começar a haver uma cicatrização e uma recuperação quase que total. Então, a neuropraxia é muito tranquila. Isso aqui, às vezes, acontece até com a gente, assim, quando a gente bate o nervinho da sogra, lembra? Quando a gente acerta, né, o cotovelo em algum lugar, e dá aquela dor horrível. Se você bater muito forte, você pode fazer uma neuropraxia, seu braço vai ficar dormente por alguns dias, você pode ficar meio machucado, você sente que alguma coisa aconteceu de errado. E isso recupera, alguns dias, enfim. Já a axoniotimese, ela é um pouco mais grave. Eu coloquei, eu coloquei aqui as lesões e os graus, enfim. Ó, a neuropraxia vai acometer basicamente a baía de mielina. A axoniotimese já vai acometer, além da baía de mielina, o próprio axônio. E a neurotimese vai acometer o axônio, a baía de mielina e o envoltório. Então, se a gente voltar aqui, ó, basicamente, na axoniotimese, eu tive também o corte, né, a secção do axônio. Eu perdi o axônio dentro desse envoltório, então houve aqui uma ruptura, né? Por distração, muitas vezes, né, um alongamento exacerbado desse neurônio, ele se rompe em algum ponto, ou por alguma infecção, algum outro processo. E a neurotimese é quando eu perco também o envoltório. Então, vocês estão vendo aqui que essas duas linhas, elas estão rompidas? Seriam o quê? Esses envoltórios aqui, que a gente está falando. Tem o endoneuro, o perineuro e o epineuro. Então, por exemplo, no estrangulamento aqui, no arrancamento, quando há uma força que puxou esse neurônio, esse nervo estourou, ele pode simplesmente romper o axônio, ou ele pode também romper o endoneuro. Ou ele pode romper vários axônios, vários endoneuros e romper também o perineuro. Assim como eu posso romper todo o nervo quando eu rompo todos esses fascículos e ainda o epineuro. Vocês estão entendendo que esse arrancamento ele pode ser muito pequenininho lá dentro desse grupo, desse nervo, assim como eu posso ter o arrancamento de todo o nervo, né? Ou corte. Isso, por exemplo, numa amputação, quando é feita uma amputação, esse nervo ele é cortado cirurgicamente. E aí, o que vai acontecer com todos esses neurônios que perderam os seus axônios e o destino, né? Para onde que esse neurônio ia? Ah, ele ia para o pé. Agora o cara não tem mais o pé. O que vai acontecer com esse nervo que ficou ali sem o destino dele? Que o neurônio, a função dele é pegar uma despolarização lá pelo corpo e levar para um destino. Então, ele é uma passagem, ele é um fio que tem o início e tem o fim. Quando começa a não ter mais destino, esse neurônio fica meio piradinho, ele já não sabe mais o que ele tem que fazer. Aí ele começa a querer brotar, ele começa a querer ir para outros destinos. E aí se formam lá os nódulos, né, neuronais nos pacientes amputados, e aí muitas vezes esse crescimento ele acontece de uma forma exacerbada, tem que fazer cirurgias de retirada desses nódulos, enfim, é um processo aí bem complexo de sistema nervoso periférico, que é uma área tão importante quanto todas as outras, não é mesmo? Ione, posso te interromper um minutinho? Com Tem certeza. uma aluna do primeiro período, a Vanessa, ela está perguntando, né, eu quero dar uma resposta coerente para ela, para ela entender Claro. melhor. Ela perguntou a respeito de quando a pessoa bate o braço e sente um processo álgico muito forte, ela acaba desmaiando. Qual seria a ligação desse neurônio periférico com o sistema nervoso central, né? Por que ela desmaia? Essa é a pergunta dela. Ah, legal. Obrigada. Uma pergunta muito interessante, porque, gente, toda pergunta é muito importante. A pergunta só não pode deixar de ser feita, né, Lívia? Com Na, certeza. como é mesmo o nome dela? É a Vanessa. Vanessa. Vanessa, assim, o desmaio, ele acontece pela dor, tá? Não necessariamente pelo neurônio.
tá? Pela lesão, pela injúria do neurônio, tá? A dor, sim, de uma lesão nervosa é muito forte. E muitas vezes essa dor é que vai entrar no centro de dor, que é lá em estruturas mais altas, tá? Do nosso córtex, que o sistema nervoso, para fazer com que a gente não sofra tanto, o que ele faz? Ele desliga a gente, ele dá uma desmaiadinha, tá? E eu tenho outra relação também. A dor, ela está muito relacionada ao sistema nervoso autonômico. Então, quando a gente está com muita dor, a gente sua, a gente tem calafrio, a gente. Quem sofre de enxaqueca, por exemplo, sabe bem do que eu estou falando, né? Ou quando a gente está com uma cólica menstrual muito forte, ou mesmo num parto, né? Quando a dor começa a aumentar, a gente começa a ter reações autonômicas, que são, o que é as reações autonômicas? São o centro da vida, né? A fisiologia pura, assim, ó, para nos manter vivos, lembra? A reação de fuga, né? Ou de proteção, ou de ataque, né? Isso tudo é para nos manter vivos. Se a dor chegou a um ponto de abalar o sistema nervoso autonômico, é ele que controla a nossa pressão arterial, nossos batimentos cardíacos, controla tudo isso. E se ela foi uma dor muito forte, a gente desmaia porque houve uma descompensação fisiológica. A gente perdeu a homeostase em função de alterar o sistema nervoso autonômico. Tá? Então, não é simplesmente a injúria, não é só também a dor de uma lesão periférica. Qualquer tipo de dor, uma dor num órgão, uma fratura, alguma coisa muito forte pode levar em algumas pessoas ao desmaio. Não são todas, tá? Tem gente que fala, tem pessoas que se resistem melhor à dor, outras não. Então, é muito da capacidade de cada um, tá bem? É isso, Lívia? Será que ficou claro? Sim, sim, ela disse que supriu a necessidade. Ela falou que ela teve ela acabou desmaiando uma vez por dor e não entendeu o que aconteceu, né? Então, ela disse que Sim. agora ela compreendeu. Que bom, Vanessa. Obrigada, viu, pela pergunta. Então vamos lá. Então, quando a gente tem esses três tipos, ó, até porque quando você tem uma lesão total do neurônio, a gente simplesmente para de sentir o que está dali para baixo, né? Então, se tinha uma dor muito forte, às vezes não há mais a dor também, porque há uma plegia, uma paralisia e uma hipoestesia ou anestesia. Mas nas neuropraxias, não. A neuropraxia, a dor é muito forte em geral. Viu? Então, vamos lá. Ficou meio ruim essa imagenzinha, mas aqui tá bem para entender o desenho. Quando a gente tem, então, aqui em cima a neuropraxia. O primeiro neurônio aqui no alto é simplesmente problemas na bainha de mielina. No segundo neurônio, a gente tem axonotimese, que é a perda. Então, vocês veem aqui que o axônio vem, olha, tem um nódulo, dois, três, quatro nódulos. Daqui para baixo não tem mais nódulo nenhum. Esse axônio, vamos dizer assim, a parte amputada já degenerou, não tem mais nada. O neurônio começa, ele está acabando aqui, exatamente neste ponto. Isso aqui, contudo, eu tenho o quê? Um caminho, tá? O perineuro continua aqui. Eu tenho por onde este neurônio brotar. É como se tivesse um tubo. Eu vou crescer e eu vou crescer nesta direção, na direção do meu tubo neuralzinho que ficou ali, ó, preservado, né? Para eu crescer. Então, o neurônio sabe o caminho ducto por onde ele tem que passar. Nas degenerações de neurotimese, eu tenho um processo bem mais grave, que são esses três últimos desenhos aqui. Então, primeiro, neste neurônio, na fase, esse bem central aqui, eu tive o corte, tá? Onde houve uma separação apenas de um neurônio, né? O tubo de um neurônio. Então, essa é uma injúria um pouco mais leve, onde envolve grau 1, apenas o perineuro. Se o fascículo inteiro for rompido, que é esse desenho aqui, né, gente? Aqui, ó. Se o fascículo inteiro for rompido e eu chegar a romper também o perineuro, eu tenho uma axonotimese de grau 2. E se eu tenho um rompimento onde eu vou perder também o epineuro, que é a parte mais externa, onde eu rompo vários fascículos, então eu vou ter uma axonotimese de grau 3.
Já é a degeneração do epineuro aqui, ó, grau 3. Então, essa relação de ser grau 1, grau 2 ou grau 3 vai depender de qual envoltório foi rompido. Quem que vai te dizer isso? Os exames. Tá? Isso aqui não é a avaliação clínica, não tem como saber pela clínica. Isso aqui vai ter que ser feito uma ressonância nuclear magnética, vai ter que ser feita uma eletroneuromiografia, um exame de condução, muitas vezes até um ultrassom para saber exatamente na imagem o que está acontecendo de rompimento. Então, por que é tão grave? E à medida que for piorando aqui o tanto de rompidos, né, eu tenho maior gravidade. Porque os meus envoltórios se perderam. Então, o neurônio ele não tem mais o caminho para a regeneração. Então, ele vai começar a brotar, ele não sabe mais para onde ir. Ele começa a ir para qualquer lado. E aí não tem mais função isso. Ele começa a brotar para qualquer direção. E ele não vai mais encontrar seu tecido-alvo. Ou, pelo menos assim, vai ser muito difícil de encontrar o tecido-alvo se eu não tenho um caminho para onde brotar. Já no caso de uma axoniotimese, eu tenho o caminho muito claro. É muito provável que numa axoniotimese o meu neurônio brote e chegue ao tecido-alvo. Então, a recuperação aqui tem uma chance de se voltar bem próximo do normal, enquanto que as neurotimeses são muito mais difíceis, tá? Então, vamos entrar para a aplicação clínica, né? Então, quando que a gente sabe que a gente está falando de uma lesão periférica? Né? Isso a gente lá na aula, né, Lívia, a gente jogaria para a turma e ficaria esperando a resposta, né? O que o pessoal pensa sobre isso? Para onde é que eu olho? Como que eu sei que o paciente está com uma lesão, né? Inclusive, a gente vai ter aqui uma tabela onde vai diferenciar, né? Qual que é, onde que eu tenho a lesão periférica e onde que eu tenho a lesão central? Como que eu sei essa diferença? Então, é muito importante a gente avaliar a condição desse membro para começar a aprender a observar quando a gente está falando de uma lesão periférica. O básico, né, do básico da avaliação volta aqui. Isso aqui, assim, eu tenho certeza que a Lívia já deve ter ensinado para vocês um monte, outros professores também. Eu acredito que vocês já tenham batido bastante nessa tecla, né, na questão da avaliação sensorial, da avaliação motora, da avaliação autonômica e da avaliação trófica. A gente tem sempre que ter esses 4 itens bem presentes. Ah, Ione, mas não tem avaliação dos reflexos também? Sim, com certeza, mas não esquecemos que o reflexo é uma avaliação sensório-motora. Então, você dá um estímulo e espera uma resposta motora. Isso é a reflexia do paciente você já está avaliando também as condições sensório e motoras. Então, na verdade, a gente tem apenas a sensório, a motora, a autonômica e as questões tegumentares e tróficas. Então, nas avaliações, fazendo uma retomada bem rápida das sensoriais, né, a gente vai ter quadros de quê? Hipoestesia, anestesia, hiperalgesia, disestesia, parestesia, hiporreflexia, arreflexia. Tudo isso são alterações sensoriais. Eu coloquei aqui, ó, os 5 sentidos, né? Audição, olfato. Vocês não viram agora que o COVID, né? O que foi o COVID, né? O COVID, ele ataca alguma área do sistema nervoso central ou o próprio nervo periférico do olfato, né? Lá, os primeiros pares cranianos, né? Olfatório é qual? Primeiro, quando a gente pensa, eu tenho uma lesão olfatória, eu tenho uma lesão periférica. Se ela vai e volta, o que aconteceu no COVID? Eu tenho uma desmielinização que depois vai se remilinizar. Então, eu fiz uma neuropraxia. Então, a alteração olfatória do COVID, da COVID-19, nada mais é do que uma neuropraxia, onde por uma infecção viral, o meu neurônio ele se desmieliniza, mas ele perde apenas a baía de mielina. Em seguida, ela se recompõe em torno de 1, 2 meses, ela se recompõe muito rápido e volta a ter a função, o pulso saltatório volta a acontecer
então eu recupero a função. Então, isso é uma neuropraxia, é um exemplo bem clássico. E aí vai, paladar, olfato, visão, tato, propriocepção, sensório de pele, tudo isso acontece dessa maneira. Eu sugiro, quem quiser saber mais sobre isso, revisar a neurofisiologia do sistema sensorial, de uma forma mais aprofundada, como testar cada um desses sistemas, tá? A gente não é o objetivo da aula mostrar essa avaliação, mas existe avaliação, inclusive, bem aprofundada de como se faz o mapeamento sensorial desse paciente. E a gente depois tem também as alterações motoras, que é o quê? A paresia, a paralisia, a fibrilação, a fasciculação, a atrofia, né? Que acontece, na verdade, uma alteração já secundária, porque o músculo ele parou de receber a atividade neuronal, então ele vai se atrofiando. Então, a atrofia não quer dizer que seja uma consequência imediata, não, ela é um pouco mais lenta, ela é um pouco mais tardia. Mas essas alterações de força, né, de coordenação, de controle muscular, ou de uma própria ação própria, assim, que começa o próprio músculo a ter uma ação individual sem a ação central, né, um envio de mensagem, ele simplesmente começa a contrair do nada, demonstra que eu tenho alguma coisa, uma fibra muscular aí sem coordenação do nervo. Não está chegando ninguém para ele, o músculo vai ficar perdido também. Então, a gente tem aí uma gama de alterações com, enfim, alterações centrais associadas, outras não, né, Lívia? Às vezes o músculo também é só periférico, o central continua íntegro. Muitas vezes o íntegro também, o sistema nervoso central pode não estar íntegro, aí o periférico vai apresentar outros problemas. Então, essa diferenciação, pessoal, quem está começando, precisa ter bem claro quais são as alterações motoras e sensoriais de cada quadro, assim, os principais quadros, como avaliar cada um desses sistemas para você ter um resultado final muito assertivo. Quem sabe fazer isso, quem sabe fazer uma boa avaliação sensório-motora, gente, nossa, assim, um diagnóstico preciso, ele te dá muita qualidade de trabalho, né? Quem tem isso muito bem feito, muda completamente a sua abordagem e o acerto, né, passa a ser muito maior e maior número. Aqui a gente tem um quadro de paralisia facial, né, onde a gente tem aí o lado da lesão, então é o lado onde o paciente não consegue sorrir, onde ela tem uma paralisia, né, onde provavelmente aqui também ela tem uma alteração sensorial nessa região, de acordo, né, se atingiu ou não o trigêmeo, mas, enfim, o olho não consegue fechar, enfim, porque é uma paralisia temporária, né? A paralisia facial também é outro exemplo de um vírus que acomete o nervo facial, que se não for tratado em 72 horas, enfim, o processo de desmielinização acontece muito rápido. E aí só vai retornar quando, novamente, quando crescer as células de Schwann e formar de novo os nódulos de Ranvier certinho, para que o fluxo comece a acontecer de uma forma mais próxima do normal. As lesões autonômicas também são possíveis, né? Então, aqui é que a gente estava falando, olhem só, os gânglios, né, que estão próximos da coluna vertebral ou próximos do próprio órgão, né? Então, a gente tem aí vários sistemas, né, que vão fazendo essa relação. Então, como que a gente sabe que um paciente está com uma lesão periférica? Quando ele começa também a ter sintomas autonômicos, né? Além de perda de sensibilidade, perda de movimento, ele também vai ter alterações autonômicas. Quais são as principais, né? Ausência de sudorese, por exemplo. Naquela região, o paciente não consegue mais produzir suor, passa a haver uma perda do controle simpático. O que é isso? Eu não consigo mais controlar direitinho a vasoconstrição e a vasodilatação. Então, a perna começa a ficar roxa, a perna começa a ficar gelada, a perna começa a ficar isso, ficar aquilo. Num determinado momento, a perna esquenta, fica com tumor, rubor, vermelhidão, ela aquece. Então, há uma atividade própria. É como se aquele membro tivesse uma vida própria, ele não tem mais o controle como o resto do corpo.
Então, esse nervo periférico, da onde ele foi lesionado para baixo, ele começa a apresentar nesse membro uma atividade autonômica muito intensa. Além disso, em geral, a ausência da piloereção, ou seja, a pessoa não consegue mais ficar com os pelinhos arrepiados, por exemplo, no frio. É muito comum também ter edema, né, em função da alteração de vasodilatação e vasoconstrição, então leva a edema. Se as lesões periféricas forem de grande porte, né, muito distribuídas, como, por exemplo, numa Guillain-Barré, numa infecção generalizada, muitas vezes que acontece em vários nervos ao mesmo tempo, eu posso fazer problemas bem graves para manter a vida, porque a hipotensão ortostática, as alterações autonômicas, elas vão começar a ficar muito desreguladas, e muitas vezes isso é grave. Em determinadas situações, até esses pacientes podem ir para uma UTI, por exemplo, uma agudização de uma Guillain-Barré, por exemplo. Eu preciso levar o paciente para a UTI porque daqui a pouco até o nervo vago vai ser desmielinizado e a pessoa precisa ser entubada, porque eu não consigo mais ter controle nem do diafragma. Então, a desmielinização, a perda de todo o sistema nervoso periférico, gente, é incompatível com a vida. É interessante a gente pensar assim, né? A gente fala em nervo periférico, a gente acha ali que é porque bateu o nervinho da sogra, mas tem doenças extremamente graves que, se eu não tiver esse monte de fiozinho que leve os meus controles centrais até os meus efetores, que são músculos e órgãos, e pele, enfim, é incompatível com a vida. Porque o meu coração pode parar, quer dizer, tudo pode ir parando. Então, é muito sério. A gente precisa entender muito bem o sistema periférico. Incontinência intestinal, incontinência vesical, incapacidade de ereção, tudo isso são lesões, apresentações autonômicas de uma lesão periférica. Então, pode vir associando essa quantidade de quadros autonômicos aqui. Então, importante, toda lesão periférica, em geral, leva às alterações tróficas, tegumentares e autonômicas, que acontecem basicamente mais tardios, tá? Então, uma alteração trófica é uma alteração mais tardia, por exemplo, num pé diabético. O que é um pé diabético? É um pé, né, um efetor que está com pouca inervação. Pouca inervação no sentido assim, pouco fluxo neuronal chegando até aquele pé. Um pé que já está com pouca sensibilidade, ou seja, os neurônios sensoriais já foram atingidos. É um pé com pouca atividade motora, ou seja, poucos neurônios motores, né? A maioria com problema. Questões autonômicas também envolvidas, então é um pé inchado, é um pé que tem uma atividade de sudorese diferenciada, é um pé que vai ter um edema, vasoconstrição, vasodilatação alterada. Com o passar do tempo, começam a haver as alterações de pele, de unha, de cabelo, né? Os pelos caem, fica aquela pele lisa, brilhante, fina, fácil de romper e depois que rompe não cicatriza. O que é isso, gente? É o sistema nervoso que não está ali. Eu falo assim que é o melhor exemplo de lesão periférica é um pé diabético. Eu não tenho mais sistema nervoso agindo sobre esse pé, ou se eu tenho é muito pouco. O que passa a acontecer? Tudo aquilo ali que vocês enxergam no pé diabético é resultante da falta de inervação, ou seja, pelo diabetes você perdeu a ação do nervo, né? O nervo foi degenerado. Então, eu tenho atrofia, tenho pele brilhante, eu tenho unhas quebradiças, tecido subcutâneo espesso. O que é isso? Começa a transferir, né? O que deveria ser um tecido bonito, né? Uma fibra muscular cheia, com sarcômeros, né? Crescidos, bonitos, né? Elevados, tudo. Eles vão sendo substituídos, essa célula é substituída por quê? Por tecido de colágeno, um tecido duro, um tecido que não contrai, não relaxa, que fica uma pele endurecida, um músculo preso, fixo, que não vai te dar uma ação motora, que não vai te dar um bombeamento sanguíneo, não. Tudo vai complicando. Então, quanto mais a gente evitar essa degeneração neuronal, melhor, né? No sentido do diabetes em si.
E depois que tem a úlcera, a gente sabe que para cicatrizar eu preciso de uma boa vascularização, eu preciso de fazer uma boa limpeza, né, de radicais, de tudo, então a circulação é fundamental. Se eu não tiver também, há uma dificuldade de cicatrização. Então, é importante, o resultado da alteração do suprimento sanguíneo, da perda de sensação e da perda de movimento leva a alterações tróficas. Então, elas seriam, assim, secundárias às perdas primárias de quê? De sensório, motor e autonômico, tá? Tudo. Depois que eu tenho alteração sensório, motor e autonômica, aí vou ter, por último, a lesão trófica, beleza? Então, isso aqui também é muito interessante, que a gente aprenda a ver o que é qual é a diferença, né? Quando eu estou falando de um sistema nervoso que ele está com uma alta atividade, uma hiperatividade neuronal, ou quando eu estou com uma baixa atividade neuronal. Essa diferença vai aparecer quando a gente, assim, está falando de duas situações. Uma é de um nervo que não está mais funcionando, ele não está mais conduzindo, então eu tenho uma hipoatividade. Quando eu estou falando de um neurônio hiperreativo, ou seja, um neurônio muito sensibilizado, ele passa então a ter uma atividade intensa sobre ele, acima do normal. Então eu tenho normal, eu tenho para baixo uma hipoatividade, ou eu tenho uma hiperatividade neuronal, que pode também acontecer em lesões periféricas. Quando isso acontece? Por exemplo, se eu tenho uma lesão em um neurônio, fiz lá uma neuropraxia. Quando eu tenho a desmielinização, há um processo inflamatório. Esse processo, então, há aquela migração de macrófagos, há toda aquela recuperação, então, processo inflamatório para regenerar essa célula. Isso gera uma série de radicais livres. Esses radicais livres, por sua vez, vão sensibilizar quem? O neurônio que está vizinho a ele, ao lesionado. Então, eu estou lá, sou um neurônio bonzinho, não aconteceu nada comigo, mas tem como se fosse um veneninho, como se fosse um tóxico aqui do meu lado que está me irritando. Esse neurônio que ele está bem, ele começa a ficar irritado por esses químicos e ele começa a apresentar uma hiperatividade neuronal. E só vai passar quando a lesão de base, que é do amiguinho lá que estava machucado, ele vai cessar. Então, no momento que a neuropraxia do amiguinho parar, cicatrizar, a hiperatividade do vizinho vai parar também. Então, basicamente, a gente tem esses dois tipos de atividades que acontecem numa lesão periférica. Numa lesão sensorial, a gente tem como uma hipoatividade, bem claro, né? Isso aqui eu acho que não é dúvida para ninguém, a diminuição ou ausência de sensação, tato, pressão, propriocepção, dor, ou seja, não estou sentindo mais nada direito nessa minha perna. Isso aqui é uma hipoatividade. Por outro lado, um paciente que tem dor, desestesia, hiperestesia, então tudo aumentado. É uma lesão do neurônio que está presente, mas ele está sensibilizado, ele está excitado demais. Por algum motivo, ele está sendo irritado. E isso também leva a uma hiperatividade com, muitas vezes, muita dor, inclusive. Numa lesão motora, todas as paresias, paralisias, hipotonias, atrofias, sinal de hipoatividade. Já os espasmos, fasciculações, fibrilações do músculo são neurônios que estão hiperativos, ou seja, sem controle, estão muito soltos, há muita despolarização neste nervo. Nos autonômicos, quando tem um calor, né, rubor, vermelhidão, tumor, né, que seria propriamente o edema, né, também, tumor, rubor e dor, toda aquela tríade do processo inflamatório e hipoatividade. Já no neurônio hiperexcitado, é o contrário, vou ter pele fria, pele pálida e cianose. Então, basicamente é o oposto. Então, a gente vai observando, se vocês agora, nas primeiras aulas, vai para o estágio, não sei o quê, faz uma colinha disso aqui, deixa no bolso do jaleco. Tá na dúvida, dá uma olhada, ó, será que é mais para cá ou é mais para lá? Qual dos dois pacientes se encaixa? No autonômico também,
Se eu tenho ausência de sudorese, estou falando de uma hipoatividade. Se eu tenho muita sudorese, muita atividade, enfim. Como é que a gente pode. Outra coisa também, gente, pele muito oleosa, né? A perna do paciente não é só o suor, ele também tem oleosidade. É bem interessante, você limpa, você faz lá toda a higiene, daqui a pouco o paciente está com um monte de oleosidade de novo. Isso é uma hiperatividade neuronal, não é que ele está com algum outro problema. Muitas vezes é o próprio problema que está causando isso. Reflexos, em geral, são diminuídos na hipoatividade e na hiper, em geral, é normal, tá? Não, essa hiperreflexia, ela acontece somente em lesões centrais, tá? A hiperreflexia é uma atividade de lesões centrais, não tem nada a ver com o sistema nervoso periférico. Então, hiperatividade neuronal periférica, ela dá como reflexos normais. Na aplicação clínica propriamente dita das neuropatias, a gente tem umas classificações assim. O paciente pode ter uma mononeuropatia, ou seja, só um nervinho lá que ele fez, por exemplo, uma tendinite do carpo, né? Fez uma LER e está fazendo um formigamento de um dedo, de 2 dedos. Perdeu a sensação no ladinho da mão. Isso tudo é uma mononeuropatia. Em algum ponto no trajeto do nervo houve uma inflamação, uma neuropraxia, e vai começar a acontecer essas dificuldades de sintomas sensórios, motores e autonômicos. Uma síndrome do túnel do carpo também, né? Uma coisa mais simples, mais distal. Eu posso ter uma mononeuropatia múltipla. O que é isso? Uma neuropatia diabética. Cada pé, cada perna, cada dedo, cada tudo é uma atividade, é como se ela fosse ímpar, né? Claro, é cada membro, mas elas têm uma causa que é comum. Então, é uma mononeuropatia, ainda é considerado mono, porque um diabético ele pode ter só numa perna o problema, ele pode ter nas duas, ele pode, conforme a gravidade for aumentando, vai atingindo mais membros, mas não significa que elas são individuais, né? Então, por isso é chamado de múltipla. As polineuropatias, aí a gente tem a causa, por onde que começou essa injúria, se foi por um vírus, se foi por uma desmelinização, muitas vezes pode acontecer também na esclerose múltipla, por um estresse exacerbado, o paciente baixo sistema imunológico, contrai alguma doença, enfim, algum evento aconteceu que simplesmente o organismo dele inteiro começa a haver uma desmelinização e a causa disso pode ter N raízes. O que vai acontecer é que o paciente vai perder todos os movimentos e sensório e tudo, mas depois de um tempo, porque como é uma neuropraxia, apenas a bainha de mielina que foi perdida, ele retorna. E à medida que ele vai retornando, ele vai se recuperando. Sendo que podem ficar alguns pontos que não vai haver a recuperação, e principalmente os distais. Então, eu já tive paciente que os pés e as mãos deles não tinha mais controle sensório, motor e autonômico, mas o resto do corpo estava beleza, 100% de retorno. Então, ele tinha muita dificuldade de andar, de pegar, né, um controle distal muito pobre. Enquanto que em algumas escleroses múltiplas e tal, já acontece o processo de recuperação, mas não completa, né? Então, o paciente recupera, daqui a pouco ele tem outra crise, depois ele recupera de novo, tem outra crise, e isso vai indo, e cada nova crise há menos retorno. Então, há uma deteriorização funcional à medida que os anos vão passando. Então, nessas doenças mais graves, enfim, a gente tem aí uma remissão mais comedida, né? Enquanto que, inclusive, a polioneuropatia também, se ela não for bem conduzida, pode, inclusive, no momento da desmilinização total, o paciente vira óbito porque não foi socorrido a tempo, não tinha UTI, estava numa cidade muito distante. Então, isso tudo pode também acontecer. Mas é importante entender que todas essas doenças são problemas que atingem o nervo periférico e que também, sim, podem ser muito graves. Outra questão de diferenciação clínica, a gente observar muito bem aquilo que nós estávamos falando em termos de placa motora, né?
Um problema do nervo é o considerado, né, alguma desmelinização que aconteceu nesse trajeto, mas eu também preciso ter um efetor muito bom e que muitas vezes eu posso ter problemas na junção neuromuscular, onde a gente tem aí casos que o neurônio ele está bem, mas ele não consegue passar a despolarização para o músculo, e aí o músculo não tem ação. Aí, nesse momento, eu tenho aí um grave problema, né? Que é, não adianta ter um sistema nervoso periférico totalmente íntegro, sistema nervoso central íntegro, se eu não consigo passar a mensagem para o músculo ou para o órgão efetor. Essa transição é a mais conhecida, é a junção neuromuscular, que é o que a gente mais estuda, né? Só que a gente tem também a junção neuromuscular lá, de uma fibra lisa. A gente vai ter isso nos órgãos e todos os nossos tecidos. O que é mais comum para nós? A miastenia grave, que é uma alteração da acetilcolina. Eu não consigo mais ter o químico que vai fazer a transição, né? A sinapse nervosa elétrica se transformar na parte da alteração ali das vesículas, enfim, que vai formar a despolarização química, que vai gerar um novo potencial. Então, se eu não tiver esse processo agindo, vai ser bem complicado. Outra questão mesmo que acabou, agora a gente não tem mais muitos desses casos, mas o botulismo era o quê? Você contraía lá a bactéria do botulismo e ela desenvolvia todas, que hoje a gente faz como botox. Pensa se você tivesse uma carga de botox no teu corpo, você perderia todas as junções neuromusculares, e isso é muito grave. Então, era muito comum as pessoas virem a óbito por botulismo, que não conseguia mais dar conta de controlar na respiração, nada mais, os sistemas básicos. Hoje a gente já evoluiu e a partir dessa bactéria se cultiva, se extrai, a gente usa o botox nas nossas crianças, mas antes isso levava ao óbito, né? Então, outras formas de miopatia também, quando a gente perde a fibra muscular em si. Quando eu não tenho mais essa capacidade de contração e relaxamento da própria fibra, então a gente vai ter aí todas as miopatias. A mais comum, a mais famosa dentro da nossa área é a distrofia muscular, também a de Duchenne, mas tem outras. Então, quando a gente não consegue mais ter a contração e o relaxamento da fibra, essa fibra ela começa a ser substituída por colágeno, e eu não tenho mais um tecido contrátil. Se eu não tenho mais isso, pode chegar tudo que é neurônio ali, a placa motora pode estar perfeita, vindo a despolarização certinho, a acetilcolina está certinha, mas se eu não tiver a fibra muscular, eu não vou conseguir a contração. Então, quando a gente tem todos esses quadros, eu, como fisioterapeuta, assim como vai vir, obviamente, né, o diagnóstico médico disso tudo, mas eu preciso saber aonde que eu estou inserido. Se eu estou numa lesão de músculo, se eu estou numa lesão de junção neuromuscular ou se eu estou numa lesão periférica de nervo. Então, esse diferencial, pessoal, é muito importante a gente saber muito bem. O terapeuta não pode ter dúvida nisso, hein? Tem que estar bem dominado para a gente conseguir fazer a melhor ação, que a gente também vai falar daqui a pouco sobre os tipos de tratamento. Aí aqui eu falei um pouquinho do Botox, né, que ele, efetivamente, né, ele atrapalha a comunicação neuromuscular e ele não trata o componente mioplástico da hipertonia, né? Ele trata, na verdade, o quê? Ele não trata nada do fuso, da hiperreatividade do fuso, não faz nada disso, ele simplesmente bloqueia a placa motora. Por isso que o Botox ele não é considerado uma terapia fisiológica, né? Ele é muito antifisiológico, tanto é que ele foi extraído de uma doença, né? De algo que matava as pessoas, e agora se extrai o Botox para aplicar em pontos que, na verdade, está destruindo a junção neuromuscular. Então, ela não é uma terapia onde vocês tem uma relação neurofisiológica, né, que você está usando de alguma estratégia neurofisiológica. Você está vindo e cortando realmente, como se você fizesse uma lesão para relaxar aquele músculo. Então, você faz uma questão muito antifisiológica. Beleza. Em termos de... Aqui sim, ó, diagnóstico diferencial. Como que a gente faz para
avaliar, então eu deixei uma colinha também bem simples aqui, do que é sistema nervoso periférico e o que é central. Lembrando que de sinais e sintomas a gente tem os padrões periféricos de distribuição e os de dermátomo e miótomo, que vocês já devem ter visto nas aulas de avaliação de neuro. Cada uma dessas distribuições, eu lembro uma vez que a gente pintou, né? Isso eu já vi já no Instagram também, o pessoal pega uma manequim assim e aí faz lá, pinta todos os dermátomos, depois pinta de um lado como que seriam as lesões centrais, do outro lado como que seriam as lesões periféricas. E aí faz, né, esse mosaico, assim, é bem bacana vocês treinarem isso, desenharem para ir memorizando essa diferença. Decorar não precisa, mas saber que é diferente uma apresentação quando ela é periférica e quando ela é central. Estudos de condução nervosa também. Então, aqui entram todas as eletroneuros, né? Quando a gente tem uma lesão periférica, você vai ter uma condução lenta, uma condução bloqueada, muitas vezes uma diminuição de amplitude desses potenciais. Então, a despolarização, né? O fluxo de neurônios que vão e cessam, ele é mais baixinho, ele não consegue fazer uma alça legal no exame. Assim. Já no sistema nervoso central, quando há lesão central, a eletroneuromiografia ela dá normal. Não dá problema nenhum aqui. Nas questões de tônus, em geral, as lesões periféricas levam à hipotonia, enquanto que as centrais levam à hipertonia. A questão do trofismo, né, o tamanho do músculo, né? Em lesões periféricas, a atrofia ela tende a ser mais rápida, né, porque você não tem nenhum tipo de fluxo mais sobre esse músculo, enquanto que nas lesões centrais ela é lenta, porque mesmo tendo a fase aguda da lesão, onde há mais a hipotonia, em geral a espacidade entra muito rápida e isso, de certa maneira, mantém o ventre muscular preservado. Os reflexos extensores, de uma forma geral, todos os arcos reflexos podem estar reduzidos e ausentes nas lesões periféricas, porque eu não tenho mais a alça reflexa. E no sistema nervoso central, eles vão estar hiperativos ou normais, né? Numa lesão periférica, eles vão estar normais, assim, quando há um vizinho que está fazendo a alça, né? Muitas vezes, então, são lesões muito pequenas. Quando há lesão, mas o reflexo está normal, é porque a lesão é muito leve. No acessório motor para-espinhal, isso aqui é importante, né? Que é o quê? Aqueles neurônios periféricos que saem diretamente da medula, eles já inervam o paravertebral. Então, quando a lesão está antes dessa distribuição, aí sim eu vou perder a condução paravertebral, mas em geral as lesões são depois dessa distribuição lá na anatomia. Então, em geral, em sistema nervoso periférico, essas áreas estão preservadas e normais, enquanto nas lesões centrais não tem essa diferenciação, porque a lesão aconteceu muito mais para cima, né? Lá no excesso, ou na medula. Numa aplicação clínica, gente, do nervo periférico, eu diria assim que o exame que é carro-chefe, que a gente tem que aprender a olhar e tem que entender o que é a eletroneuromiografia. Eu acho assim um exame, ele é muito antigo, ele é muito simples, mas ele tem uma importância tão grande que nos últimos tempos a gente até fala menos dele, mas ele é sim muito importante. Ele faz um diagnóstico diferencial muito específico da onde está o problema. E que para nós terapeutas, ou mesmo para um cirurgião que vai precisar fazer a religação desse nervo, que vai precisar restabelecer essa musculatura, é fundamental. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de um laudo, tá? De uma eletroneuro de uma criança que chegou até mim, e é muito interessante que é um exame extremamente simples e a gente já vê assim, quanta informação a gente tem aqui nesse laudo. Além do laudo, a gente vai ver também, vamos descer aqui que eu vou ver o próprio exame com vocês primeiro, depois a gente lê o laudo. Então, primeira coisa, a gente faz aqui, ó, bem no centro, a gente tem a lesão, os membros inferiores, tá? Uma lesão de membro inferior. Então, o cara já tinha aqui, ó, todos os principais músculos que ele iria avaliar.
Então, o que ele faz? Ele entra pelo músculo e ele observa se ele passar uma condução nervosa subindo por aquele músculo, se vai dar a resposta no próprio músculo. Ou seja, ele está avaliando todo o arco reflexo, a integridade, né, de condução desse nervo sensório e depois pela resposta motora. Só que antes deles começarem a injetar qualquer informação elétrica, pessoal, eles fazem uma observação, eles vão colocar um sensor e observar se tem alguma atividade própria deste músculo, ou seja, se ele está ali, ó, fibrilando sozinho. O músculo que fibrila sozinho é porque ele está sem controle de nenhum neurônio. É um músculo que ele está sem nenhuma despolarização vinda de cima. Então, ele fica sozinho, perdido, e ele começa a fibrilar. Então, essas ondas é o que eles chamaram aqui, ó, de atividade de inserção, tá? Essa atividade de inserção, vocês veem que está bem à esquerda, aqui, ó, como normal, normal, normal. Opa, até apareceu um A de aumentado, aqui embaixo na legenda, ó, aumentado. Se ele está aumentado, aí depois o D aqui, que provavelmente assim, esse exame não tem vários itenzinhos, enfim, mas D diminuído, talvez, mas o D dele não aparece na legenda, então vai muito de cada, né, setor, de cada tipo de laudo que vai vir para vocês. Mas o que me interessa aqui é mostrar que aqui desses dois está aumentado. Ele apareceu aqui, ó, com poucos F de fibrilações, depois o número que seriam poucos ainda, do OP, que é onda positiva, ou seja, está aparecendo uma atividade aqui que nenhum outro músculo aparecia, ó, tudo normal. E, inclusive, nesse PA1 aqui, que seria o potencial de ação da unidade motora, ou seja, daquela placa motora que a gente acabou de estudar, está aumentado em 0,2, certo? Com sinais em R4 e R2, ou seja, um pouco rarefeito aqui embaixo, mais R4 bem fraquinho neste outro aqui, que seria quem? O perônio longo e o tibial anterior, ou seja, o fibular longo e o tibial anterior. Então, esses dois músculos estão com uma atividade de fibrilação, ou seja, já apontou para o cara que está avaliando que esses dois músculos estão com problema. Quem é que inerva tibial anterior e fibular longo? Isso aqui é assim, ó, anatomia, né? Lembram lá quando a gente estudava a origem, inserção, é a ação do músculo, né? O que cada músculo faz? E a gente estudava também quem inerva. Aí tinha a inervação deste músculo. A eletroneuromiografia, ela faz o exame por este meio. A gente vai por cada músculo. Ele já tem os principais músculos, né, que já demonstram essa atividade de cada nervo. Então, quem é que tem esses nervos, esses músculos prejudicados? Por falta de ativação do nervo fibular. Então, aqui a gente vê que o comentário já é de que houve sim um sinal de denervação atual, né, com ondas positivas e fibrilações. O que é isso? O músculo que está fibrilando, que está lá sozinho, ele vai apresentar essa alteração. Ocorre também raras unidades motoras funcionantes, pessoal. E a contração de raras unidades motoras funcionantes. O que eles tentaram aqui? Eles deram um estímulo e raras unidades motoras retornaram com o efeito de contração e relaxamento. Ou seja, pouquinho só deste nervo está chegando no tibial anterior e no fibular longo direito, tá? E, inclusive, está totalmente ausente no músculo, no extensor curto dos dedos, né? Então, é bem alterada essas ações nesses três músculos, que são os principais efetores do nervo fibular. Então, o nervo chega, ele teria que inervar adequadamente esses três músculos. A gente não tem essa ação, ou seja, a gente não tem um nervo funcionando. Mais um teste que eles fizeram na neurocondução, ou seja, quando dá o estímulo, espera a resposta,
A velocidade motora, não conseguiram medir a velocidade, se esse nervo estava rápido ou estava lento. Foi muito difícil avaliar a velocidade, porque será? Porque não passou, não tinha condução, eles quase não conseguiram avaliar se estava rápido ou se estava lento. Ou seja, provavelmente este nervo já está bem deteriorado, né? E as demais velocidades, então, sensório, a parte sensorial, ele diz que está tudo bem, nos outros músculos também está tudo bem, e aí eles concluem que sim, há um quadro, né, muito sugestivo de um processo periférico cometendo todo o território do nervo fibular à direita de modo severo e de caráter antigo. Por que ele sabe que é antigo? Provavelmente já tem aí uma atrofia associada, a questão de não determinar a velocidade de condução, né? Porque numa fase mais aguda, ele tem outros testes que apareceriam aqui. E neste caso, nada positivou. Então, realmente é uma lesão antiga. Aqui, inclusive, também, em termos de velocidade de condução, no direito aqui, por exemplo, em outros músculos, 47, 48, numa velocidade que pode chegar até 120 metros por segundo, lembram? Esse aqui está fazendo em torno de 50, ainda tá bem, tá alto. Né? Então, essa alça é que está sendo avaliada, eu dou um estímulo sensório e aguardo, então, a resposta motora. E aí a minha eletroneuromiografia vai captar a ação deste músculo lá embaixo, o que está acontecendo. Aqui que eu mostrei para vocês, ó, a velocidade de 30 e 120, e daí do paciente estava em 50, né? Isso é interessante. Dúvidas até aqui? Tá muito complicado? Tá muito fácil? Não, tá tranquilo, bastante coisa, mas a explicação vai amenizando, né? Então eles vão entendendo. Eu acho que fica bem claro quando a gente começa a ver isso, a importância de uma avaliação bem feita. Eu acho que nada. Deixa eu ligar minha câmera aqui falando. Nada fica. Tudo fica mais simples quando a gente avalia bem. O tratamento fica mais simples, o diagnóstico fica mais simples, e as pessoas. A abordagem, quando nós comentamos a respeito das lesões periféricas, é bem isso. Porque a gente acaba, às vezes, dentro da disciplina, abordando de uma forma que fica muito simplificado, e os alunos não entendem a relevância disso. E uma avaliação periférica, ela não vai ser só para neuro, ela vai ser para outra, ela vai ser numa geronto, ela vai ser em várias áreas. Sim, Né? sim. E a gente sempre brinca que pode ser que tenha um monte de aluno aí ouvindo e tentando assimilar. E uma coisa que você falou na época da graduação, e eu sempre falo, e não sei se isso é soberba nossa da área, ou que a gente. Até eu sei que Ou tu vai como falar. quem sabe a neuroanatomia, quem sabe a neuroaplicada, atende tudo. Porque você consegue fazer o diagnóstico, né? O físio, hoje não se tem mais essa linha de pensamento, né? Mas é o diagnóstico médico, é o diagnóstico. Não, a gente tem o nosso diagnóstico cinesioterapêutico funcional muscular, funcional da própria inervação, funcional dos dermátomos, miótomos. Então, a gente tem que saber avaliar. Sim. Né? Isso acho que fica muito claro. E avaliar o sistema nervoso periférico, ele é muito criterioso, ele é muito delicado, né? E ao mesmo tempo muito pontual. Porque se eu avalio bem, eu sei exatamente onde é e vou conseguir intervir, né? Sim, sim. E às vezes o paciente ele vem com algumas manifestações que a gente. Que muitas vezes acontece muito, do paciente vir com um sintoma que a gente tem que fazer a distinção entre sistema nervoso central e periférico. Sim. Né, comorbidades que a gente vê que é decorrente, por exemplo, você falou do Covid, né? E no começo as pessoas, por um bom tempo, falaram que não afetaria o sistema nervoso, né? Então, assim, peraí, não é bem assim, né? Nossa, e hoje a gente está vendo assim, o quanto de sequelas estão voltando para neurofuncional, né? Então, hoje, quem trabalha com neuro está aí com um público enorme de reabilitação, né?
dor muscular, dores neuropáticas, né? Não são dores normais, assim, são dores em formigamento, dor de todo tipo, né? Sim, sim, e que a gente tem que saber distinguir, diferenciar. E se eu avalio bem, se eu não vou conseguir, se não é a minha área, ou se não sei a intervenção, se não é a minha intervenção usual, eu vou encaminhar para alguém que saiba fazer. Mas a Sim, avaliação, ela é base, né? A avaliação, ela sim, é com unânime, né? certeza. E também casos bem mais graves, né, Lívia? Por exemplo, muitas vezes acontecem situações como. Eu trouxe isso aqui porque foi uma realidade minha do ano passado, no início desse ano, na verdade. Eu tenho uma colega que o esposo dela sofreu esse acidente de moto, né? E ele fez essa lesão de plexo braquial, né? Muito severa, e que é uma lesão que poucas vezes chega na nossa mão. Né? E aí ela me ligou e a gente trocou bastante figurinha, eu aprendi muito também na revisão desse caso, que logo em seguida você me propôs essa aula, né? Então, você vê que as coisas não vêm por acaso, né? Muita coisa que aconteceu com este caso foi para mim um grande aprendizado, né? E ainda está sendo, porque a gente está acompanhando o caso de perto e observando todas as fases, né, de reabilitação dele. Então, quando a gente fala de uma lesão traumática de plexo braquial, pessoal, basicamente é acidente de moto, né? E esse Sim, cara, ele vai fazer o arrancamento, muitas vezes, dos nervos periféricos. É uma coisa, é uma situação extremamente grave, porque ela é aqui em cima, ela pode ser muito alta, tá? Então, quando a gente fala em lesão de plexo braquial lá do bebê no parto, né? Quando a gente fala de uma lesão sacral também, que pode acontecer um arrancamento sacral num acidente automobilístico, também, mas talvez o arrancamento braquial é o mais grave, porque a gente sempre tem que pensar assim, ó, quanto mais alto nível medular afetado, mais grave a questão funcional, tá? Ou, neste caso, assim, entre perder as pernas e perder os braços, né? Se a gente for pensar funcionalmente, né? sim. Hoje, existem cadeiras de rodas aí que suprem os paraplégicos de uma forma bem legal, né? A gente consegue até levar uma vida relativamente bacana numa cadeira, mas sem o uso dos braços, né? Tudo começa a ficar mais complicado. Sim. Então, a gente precisa entender muito bem a lesão de plexo, tá? Traumática. A gente tem 3 processos bem interessantes, que isso aqui são poucas aulas que vocês vão ver sobre isso, principalmente assim, em termos de YouTube, de revisão de práticas, enfim, são poucas aulas disponíveis destes quadros aqui. Então, atentem bem para isso. O nervo ele pode sofrer a avulsão, que é o arrancamento dele bem próximo da medula, que é o que a gente está vendo aqui em C5, e C6 e C7. Ó. Os nervos, eles é aqueles fascículos pequenininhos que a gente estudou lá na neuroanatomia, né? Quando a gente via a peça, a gente viu os cabelinhos saindo da medula. Esses nervos, eles são tão pequenos que eles são, num trauma desse tipo, desse porte, é muito fácil dele ser arrancado. Se há um stretch, né, muito forte do membro ou da própria cervical, né, eles podem ser arrancados bem próximos da medula, gente. Isso aqui é uma situação bem delicada que depois eu vou falar melhor. Segundo ponto, eu posso sofrer apenas o alongamento, que seria né, um estiramento, que é o que está acontecendo aqui na T1, olhem aqui embaixo, próximo da flecha. Eu afino o nervo e alongo, é como se eu puxasse um tecido até ele esgaçar, né? Ele vai e depois ele não volta mais. Então, aqui eu fiz um alongamento exacerbado do meu axônio. E também eu posso ter a ruptura, que é quando então a gente faz a neurotimese mesmo, que é o corte do axônio, dos envoltórios, perdendo até o epineuro. Então, eu tenho realmente uma secção do nervo. Agora, a minha pergunta é: qual dessas 3 é a mais grave? Desses 3 mecanismos de lesão, qual é a mais grave? Eu tenho mais dificuldade de tratar.
Sem dúvida, são as 3 primeiras, tá? Porque aqui eu conecto o meu periférico com o meu central. As motoras na frente e as sensórias atrás, né, da medula. No momento que eu faço esse arrancamento, é muito difícil para o neurocirurgião reconectar. E mesmo que reconecte, como que esse nervo vai brotar lá na medula até ele encontrar o músculo intrínseco dos dedos, vamos dizer, né? É muito longe para acontecer o brotamento até chegar no efetor. Então, esse arrancamento é assim muito grave. Já quando há a neurotimese, muitos cirurgiões conseguem fazer com que o tubo se reconstrua, né, o tubo, e o neurônio consegue, muitas vezes, até encontrar o próprio coto e religar. Outras vezes, ele vai brotar até o efetor. E o estiramento é o mais simples de todos, né? Porque pode ter havido apenas uma desmielinização ou um rompimento parcial, né? A neurotimese que a gente falou de ter só os fascículos mais internos rompidos. E aí, há sim a possibilidade de, numa cirurgia, microcirurgia, o cirurgião reconstruir esses tubos e aí o nervo vai crescendo até encontrar o seu destino. Quando a gente tem esses quadros, eu trouxe acho que uma outra imagem aqui, ó, que dá para perceber melhor. Ela tá meio estouradinha, mas dá para ver. Então, aqui, ó, a avulsão é quando acontece o arrancamento bem próximo da medula. Tá? O stretch normalmente vai acontecer depois que eu saio da vértebra, tá? Tá aqui o gânglio, ó. O stretch vai acontecer depois da coluna vertebral. Então, aqui é bacana porque deu uma protegida nesse sisteminha. E a ruptura é realmente a secção, como se tivesse uma tesourinha e pá, cortasse. Então, essas 3 são as 3 formas do mecanismo de ação numa lesão traumática, enfim, de plexo braquial, sacral, enfim. Só que neste caso, a gente vai ter uma distribuição que acompanha o plexo. Então, por isso a neuroanatomia é fundamental aqui. Entender que, por exemplo, essa lesão em lilás aqui, essa C5, ela vai mostrar para nós uma alteração basicamente de ombro. Se eu já trabalhar com um ramo da C6, eu já vou ter mais alterações de cotovelo. Se eu tiver a C7 envolvida, eu vou ter mais alterações de punho. E se eu tiver a C8 e a T1, eu já vou estar falando mais de alterações de dedo. Então, se a gente for pensar, poxa, legal, assim, se tiver que arrancar, né, que arranque o mais para baixo possível, para que eu consiga, né, não perder tanto o meu membro como um todo. Só que isso não acontece. Em geral, o arrancamento acontece mais alto e aqui embaixo, porque é no momento que realmente o crânio, né, ele inclina em relação à coluna vertebral. E aí essa angulação é que vai, e em geral eles estão de capacete, né, e aí faz o giro mais intenso e abrupto. E isso que forma, então, esse arrancamento. Nesses casos, pessoal, a gente tem aqui, deixa eu só voltar. Um neurônio que está aqui, ele já não vai ter mais para onde ir, ele vai ficar bastante perdido. Então, muitas vezes, a dor que os pacientes começam a sentir a partir deste quadro é muito intensa. E é desesperador, porque às vezes do nada começa a haver descarga de despolarização, os nervos continuam mandando informações lá para cima de que algo está errado, e esse algo errado é muita dor, né? Quem que vai passar mais ideia de dor? A injúria também passa dor, a secção menos, mas o arrancamento, ele no primeiro momento há aquele desligamento, tá? Toda lesão que está muito próxima do sistema nervoso central, quando acontece a injúria, é igual ao AVC, né? Quando acontece a injúria, há um bloqueio, né? O paciente fica todo hipotônico, perde sensação, às vezes desmaia, pode entrar em coma e tudo mais, porque há um desligamento do sistema para proteção. Então, quando é muito próximo aqui, há esse desligamento. Já as raízes que foram esticadas, que foram machucadas, elas começam a mandar muita informação de dor.
E no segundo momento, essas arrancadas também começam a dar informação de dor. E aí o paciente chega para você gritando de dor. Dor, 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 a família não sabendo mais o que fazer. E aí você faz o que nessa hora? Né? Aí vai para o médico, não tem o que fazer, toma analgésico, toma morfina, praticamente a pessoa pede para ser sedada, me bota em coma para não sentir mais dor, porque são dores intensas, gente, é muita dor. Então, esses quadros, eles são extremamente graves na questão da sintomatologia, tá? E um paciente que tem uma dor muito intensa, é como a amiga acabou de falar, a Vanessa, né? Que chega a desmaiar de dor. Então, esse trabalho é muito delicado nessa fase aguda. Então, eu queria assim, deixar bem claro que existe sim um processo de recuperação, que é uma cirurgia que é feita para reconstituir esses plexos braquiais, tá? Em geral, o paciente tem que ser operado até 6 meses. Em até 6 meses da lesão, ele tem que ser abordado. E aí a gente tem o quê? O médico vai fazer o que for possível de religamento, ele vai fazer. O que não é mais possível, ele vai fazer um bloqueio nesses cotos, para que vai dar tipo uma anestesiada nesse coto, o paciente pelo menos não vai mais sentir a dor. E o que for possível, ele vai remanejar para tentar transferir os neurônios que ficaram íntegros para músculos que vão ser fundamentais para ele ter pelo menos uma qualidade de movimento ou de sensorial no ombro, no braço, para não ficar totalmente plégico. Então, há sim um caminho, que é a neurocirurgia. Ela é muito específica, são poucos profissionais que fazem no Brasil. Então, esse paciente ele está indo lá para Florianópolis, vai acabar fazendo por lá. Acho que tem alguns profissionais em Curitiba e São Paulo. Mas é uma cirurgia extremamente delicada e que tem uma resolutividade assim, ó, na dor. Não é que isso vai voltar a movimentos, tá? Não vai fazer uma recuperação motora, porque vocês entendem agora a importância de a gente saber do sistema periférico no momento que o sistema está rompido totalmente, tão alto, é muito difícil de acontecer a religação. Então, esse é um paciente que a gente vai trabalhar realmente na reabilitação, né? Em trabalhar um quadro de reacomodação, de aprender movimentos novos, em como ele atingiu o funcional a partir do que restou. Não é um quadro como um AVC, uma lesão central, onde você vai ensinar, né, contar com uma neuroplasticidade. Aqui é muito difícil, pode ter a neuroplasticidade que for, se o nervo não está funcionando, se eu não tenho conexão entre o cérebro e o músculo, eu não tenho como mandar essa informação. Então, a neuroplasticidade não entra mais em ação, não está mais no cenário. Isso que vocês precisam entender. Dependendo do grau de lesão deste nervo, eu já trouxe aqui uma coisa bem grave para vocês se impactarem mesmo e não esquecer mais. Quando eu começo a ter avulsão, estresse, ruptura, eu tenho quadros de plegia permanente, de anestesia permanente e de muitas vezes de dor permanente. Então, esses quadros, eles são muito delicados de serem trabalhados, tá? Então, aqui, a gente faz o que então nessa hora? A gente busca reduzir as complicações secundárias, né? Então, tanto pelo desuso, quanto pela falta de sensação, se houve também um desequilíbrio entre agonista e antagonista, o que começa a acontecer? Se o agonista ficou plégico, o antagonista vai ficar contraturado. Ele vai encurtar, ele vai se retrair. Perdão, se retrair, vai acontecer uma atividade exacerbada, porque ele não tem mais o contralateral, a musculatura que equilibrava. Então, todo esse cenário, ele precisa ser conduzido ou com órteses, né? Muitas vezes até talvez, né, um alongamento de tendão, aí sim, talvez entraria um botox para relaxar uma musculatura hiperativada em função da falta do antagonista. Então, todo esse desequilíbrio é a gente que vai manejar junto com o médico, então é um trabalho extremamente de equipe. Muito legal de ser feito e que dá uma diferença enorme na vida do paciente, mas é trabalhar em cima de uma sequela, não é mais trabalhar para uma reaprendizagem motora. Então, aí muda bastante o cenário entre lesões centrais e lesões
periféricas. Muito importante nessa hora é a estabilização do membro, né? Pensando que já foi arrancado, é como se tivesse feito um estresse exacerbado, eu preciso fazer com que todo esse plexo ele não receba, não continue recebendo a carga de um membro inteiro plégico. Então, uma coisa básica que eu orientei muito a fisioterapeuta desse paciente foi a questão de sustentar esse membro. Se você já tem um plexo todo estirado, você não pode deixar esse membro solto, mesmo o paciente sentado, mesmo o paciente deitado, não pode ficar com esse braço balançando no leito. O posicionamento no leito, bota almofadas, né? Não é o suficiente, a gente tem que prender muito bem esse membro, para que eu não faça estímulos sobre o plexo que está lesionado. Então, nessa hora, as bandagens, os enfaixamentos, eu até trouxe aqui para vocês uns exemplos. Não é qualquer enfaixamentinho, não. A gente está falando em prender toda essa cintura escapular contra o tronco. A fase aguda, muitas vezes, até entrando também com o colete de cervical, fazendo as estabilizações. O que acontece é que, muitas vezes, o sensório deles não toleram o colete, tá? O colar cervical. Então, isso tem que ir muito no tato ali, de ver o que é possível o paciente aceitar ou não, porque muitas vezes pode exacerbar a dor pelo sensorial. Você toca no paciente, ele começa a ativar a dor. Então, é muito delicado. Outra coisa interessante a gente como usar uma estimulação elétrica, né, num nervo que está danificado. Isso é um problema muito sério. Tem várias correntes dentro da fisioterapia que falam sobre isso. Alguns autores apoiam a eletroestimulação, outros não. Eu uso muito eletroestimulação com lesão central. É uma coisa que a gente tem verificado, assim, maravilhas acontecendo, porque a eletroestimulação do FES, né, a corrente FES, ela regula muito bem o fuso neuromuscular de lesões centrais. Então, quanto mais eu uso o FES em pacientes de lesão de paralisia cerebral ou de AVC, a gente vê respostas maravilhosas. Agora, numa lesão periférica, onde não me falta o caminho, gente, me falta a condução entre ir até a medula e voltar, como que eu vou fazer um FES, que a ação do FES é usar este caminho? É muito difícil, né? Eu vou, na verdade, estar provocando um nervo que está sem o retorno, né? E ele vai tentar retornar, mas ele não vai ter caminho. Então, especificamente nestes casos, onde eu não tenho resposta de arco reflexo, eu entraria com correntes que talvez estimulasse um pouco a questão da fibra muscular em si, né? Somente a fibra, que aí entra na linha das correntes russas, o TNS, talvez, né? Que fica apenas na ação muscular. Então, isso é interessante a gente ter esse discernimento. Então, não é que FES que é bom para tudo. Não é porque interferencial é bom para tudo. Eu até coloquei aqui para vocês que o que aconteceu com essa fisioterapeuta? Ela começou a usar o interferencial à distância para tentar modular a dor desse cara. Foi bem interessante. Ela começou a usar o interferencial no trapézio dele e interescapular. Então, ela passou a estimular os neurônios, né? Ou seja, os níveis medulares abaixo da lesão. Ela entrou com estimulação nervosa de analgesia, não nos níveis medulares de C1, C2, C7, C1. Ela foi lá embaixo, porque no momento que você influencia a medula se autobloqueava e competia, né? Você sabe a teoria da competição, né? Se eu dou, como é que é? Se o meu dedo tá doendo, se eu dou uma martelada, eu seguro, né? Então, o que acontece? O estímulo doloroso e o estímulo de pressão, eles competem na mesma via sensorial. Então, o que o paciente passa a fazer? Se eu tô com uma injúria, jogando um monte de informação nessa via
tá? Espinotalâmica, que está levando todo o sensório lá para o tálamo. O que a fisioterapeuta fez? Jogou um interferencial mais baixo, esse interferencial entrou na medula, entrou na via espinotalâmica e levou essa despolarização por esta via. Enquanto a via carrega a despolarização do interferencial, houve uma regulação medular, o paciente para de levar a irritação dos níveis onde estava machucado, aliviando a dor. Então, veja, um tratamento extremamente pensado em neurofisiologia. Quando você sabe neurofisiologia, você começa a abrir mão dessas estratégias. Por onde que eu acesso essa dor? Né? Como que eu vou acessar esse tálamo para distrair o tálamo da dor, que não tem muito que ser feito até ele operar? O que ela pensou? Vou estimular áreas mais distantes para ver se eu consigo acessar essa via e competir pela despolarização. Então, enquanto entra o aparelho, a dor não entra. E aí ela fez junto os enfaixamentos, a drenagem linfática, tudo que poderia irritar esse braço era retirado, muitas vezes até um lençol desencadeava a dor. Então, tudo isso tem que ser manejado com muito cuidado, né? Avaliando, como diz a Lívia, cada ponto. Então, a gente tem aí respostas, né, de bons resultados com interferencial. Importante sempre saber muito bem o estado dos envoltórios, né? Isso quem vai te dar vai ser o médico, mas enfim, se tem possibilidade de crescimento ou não para retomar o caminho desse crescimento neuronal, tá? Interessante também, assim, muitas vezes não é, aqui até coloquei exercícios precoces, mas é mais uns casos de esmagamento, onde você tem um nervo, porque em casos de ruptura total, se você começar a mexer muito nesse braço, pode ser que aumente muito a dor e você inviabilize qualquer negócio. Então, é interessante ir com muita calma na cinesioterapia e lesões agudas de plexo, seja ele qual for, tá? Então, tem que ir com muita calma mesmo, observando que, porque todo mundo tem que alongar, todo mundo tem que mobilizar, não é assim. Muitas vezes, não mexer no paciente já é um bom tratamento. Tem que estar bem consciente do aonde que você está pisando, por isso a avaliação, de novo, né? Não é para todo mundo que a gente faz tudo. Aqui eu falei realmente, sim, que pode ser feito manualmente, isso, né, com enfaixamentos e tal, aí vai das técnicas que vocês desenvolveram nas cinesioterapias da vida, né, os TEPs, e aqui também a gente usa com o complexo, né, de bebês, né, se usa muito os enfaixamentos, os posicionamentos, né, com as bandagens. Olha aqui uma foto de uma lesão, né, onde o paciente perde o deltoide, né, isso aqui é uma lesão de plexo, né? Começa a não conseguir mais erguer o braço, né, simplesmente fica com esse ombro caído, muitas vezes separa, né, o húmero da escápula, então é bem interessante. O tratamento cirúrgico de transferência e enxerto de nervos é super comum, assim como eu falei, em equipes, né, especializadas, então sempre é bom procurar uma boa equipe para fazer esse trabalho. A gente tem aí todos os quadros de paralisia do bebê, as polineuropatias e algumas coisas que a gente esquece. Por exemplo, a mielomeningocele, ela é uma forma de lesão periférica. Né? No momento que a injúria do nervo aconteceu lá na cauda equina, por um processo de mau desenvolvimento do tubo neural, esse nervo ele ficou atrofiado, por quê? Porque houve uma junção de tecidos, enfim, uma bolsa, ele não conseguiu se esticar direitinho na formação do bebê, muitas vezes esse nervo ele fez o quê? Uma desmineralização que vai ficar para sempre. Ou houve um arrancamento, né? Ele ficou mal posicionado e ele degenerou. Ou no momento da cirurgia houve algum corte. Então, tudo isso, gente, é lesão periférica. Aí vai lá porque querer estimular, com olhar de estimulação, um paciente de mielo. Então, tem que estar muito atento o que você está fazendo para cada caso. Outra questão aqui é a neurorrafia agora, né? Que estão fazendo também
as cirurgias, né, para paralisia cerebral, onde é feito, né, a risotomia de retirada, né, de algumas vias a partir do corte, né? Então, o que os médicos fazem? Eles acessam a cauda anterior da medula, aqui, né, todas as vias anteriores, eles fazem como que uma eletroneuromiografia, né, eles fazem um exame de condução ao vivo ali, eles abrem o campo, fazem um diagnóstico de raminho por raminho daqueles nervosos, fazem um teste, se a via que eles chamam de patológica, ou seja, se ela está muito despolarizada, ela está excessivamente ativada, eles seccionam. Então, eles escolhem vias para seccionar e fazem uma destruição de alguns ramos daquela. Deixa eu mostrar a imagem aqui. Essa aqui, ó. Eles fazem a destruição de algumas dessas vias pequenininhas aqui na frente do nervo, né? Em nível de lombar, enfim, para conseguir diminuir a espasticidade de membros inferiores dos pacientes. Então, tudo isso está envolvendo muito a questão do sistema periférico, que a gente precisa ter muito claro. Não confundir, né, uma lesão periférica com uma lesão central. Eu digo assim, na periférica você trabalha em cima da sequela, enquanto que na central você trabalha em cima da neuroplasticidade. Há muita diferença entre as duas. E, ao mesmo tempo, é um trabalho muito bonito, porque se você conseguir fazer uma boa condução, você, por exemplo, no amielo, que se consegue uma cirurgia intraútero, né? Hoje se faz cirurgia intraútero, onde a gente permite com que o bebê consiga crescer mais um pouco e deixar essa extensão dos nervos acontecerem. Promove um pós-natal maravilhoso, até com uma marcha depois. Enquanto que antigamente não se fazia nada disso. Muitas crianças não eram nem operadas. E a gente não tinha marcha, tinha cadeirantes, enfim. Então, tudo isso está mudando muito rápido. As técnicas cirúrgicas estão avançando muito rápido. E a gente está conseguindo aí resultados fantásticos em termos de reabilitação. É interessante estar bem por dentro disso tudo, né? Acho que é isso, Lívia. Mais alguma pergunta? Eu deixei, enfim, a aula assim bem ampla e deixei um pouco agora para vocês tirarem as dúvidas específicas comigo. Eu acredito que tenham. Obrigada, Ione, não nem é uma palestra, né, gente? É uma aula conteudista, bastante conteúdo. Na verdade, acabaram não me mandando mais mensagens, só elogiando e tal. Eu deixei tinha mais perguntas, falaram que é bastante coisa que eles precisam assimilar, e assim, até o pessoal que está no 7º agora, eles acabaram não vendo ainda o sistema nervoso periférico, né? As lesões periféricas. Então, acho que isso vai contribuir bastante para eles. O pessoal aí dos anos anteriores, eu sempre digo, às vezes se torna difícil uma nomenclatura, se torna difícil, às vezes, um entendimento fisiológico, mas quando vocês forem ver, vai ficar muito mais fácil. Ah, com certeza. E é uma baita de uma aula, assim, a gente fica querendo aprender. Imagina, obrigada. Eu não quis te interferir, até porque eles têm aula agora às 9, já mandei dizer Acho que já está atrasado. Não, na hora que terminar, os professores mandam o link. Já são 9 horas. Não tem problema, é só de menos. O importante é a gente contemplar isso tudo, eles usufruírem e trazer o teu conhecimento, que não é pouco. Te agradece imensamente aí, gratidão enorme sempre por você, né, por contribuir dessa forma com os alunos. Tem algumas coisas assim muito interessantes para serem discutidas que eu não quis interferir para não delongar muito, mas talvez a gente aborde um outro momento um debate específico de algumas patologias, né? Por exemplo, nossa, interessante também. O combo aí, né, do sistema nervoso central com a lesão periférica, porque esse tratamento ele tem objetivos e demandas diferenciadas. O paciente, eu falo paciente pacotinho, né? Ele vem com tudo um pouco. Então, às vezes você não sabe o que é primordial, o que a gente inicia, como. Isso, estou olhando mais para a técnica, né, em si. Eu digo, a gente
sentir mesmo, porque às vezes a gente sabe da causa, né, a gente viu a importância da avaliação, mas a gente fica, às vezes, para o acadêmico, às vezes é difícil quando o paciente vem com um conjunto, né? Falar, Sim, na aula você segmentou, e agora aqui ele tem os dois, o que eu priorizo? Quem que sim, é esse paciente que chegou aqui agora, né? sim, Você mentiu sim. para mim, você falou que ele vinha separado e agora ele veio junto. Omitiu, né? É, exatamente, né? Por isso, na hora tem que estar com tudo na cabeça, assim, que tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente divide só para estudar mesmo, né? E a Mas neurologia é do isso. diagnóstico, né? Que nem eu É. explicando o Bom, prognóstico eu, periférico é importante. exatamente. Eu só tenho que agradecer a você, Lívia, a todos, convidar todos para seguir o canal, né? Na Neuro Revolution, lá a gente tem várias aulas no canal no YouTube, no Instagram, né? A Neuro Revolution no Instagram tá tentando. Essas semanas, inclusive, a gente está com as lives todas as quintas-feiras, já aconteceram 4 lives, vão acontecer mais 2 lives. E temas super interessantes. Quinta-feira, agora, às 19h30, vai acontecer a live sobre AVC, sobre a fase aguda do AVC, que tem assim, novidades incríveis aí que a Karen está trazendo para a gente. Então, a gente está assim, numa semana bem intensa da neuro. Na semana que vem vai acontecer a Neuro Week, né, no dia 12 e 13, com 2 aulas também sobre neuro. Acompanhe no Instagram, lá tem os folders de divulgação. No Facebook também tem algumas coisas, mas o foco realmente é o YouTube e o Instagram. Então, quem puder me seguir nos canais, fazem perguntas, mandem direct, vai ser um prazer responder a todos. Fala que teve na aula lá de Foz, que é da UDC, enfim, que é aluno da Lívia. Com certeza vou atender a todos, a Lívia, com o maior prazer, tá? Tirando todas as dúvidas de que, enfim, algum caso clínico, alguma coisa, vai ser um prazer sempre estar ajudando e colaborando, né? A gente que agradece aí o empenho e a disponibilidade, Johnny. De coração mesmo. Obrigada, então, e uma boa noite. A Lívia vai estar passando o PDF e também o artigo, né, que eu deixei sobre o controle da dor aí para vocês. Disponibilizo agora já para eles. Obrigada, Isso. Ione. Um abração, fique bem, boa semana. Boa noite a Até mais. todos. Tchau, Um tchau. abraço.